Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um Filosofia Viva, Filosofia Marginal. É um tema sugerido por alunos, novamente. Não sei qual ano letivo, porque nunca marco o ano letivo, como sempre. Eu acho que eu tinha lido esse bilhete, só que eu não guardei no lugar certo. Eu reachei ele na minha mesa, meio escondido embaixo do teclado. Eu vou refazer o tema, talvez. Ou fazer um novo, porque são duas perguntas, e eu tenho certeza que a segunda pergunta eu devo ter dado um perdido e fugir dela. E agora eu vou enfrentar ela com mais ênfase, de maneira mais construída e mais consolidada, que nem está no título do vídeo. Que é o que? A pergunta é: o que falta nas escolas? A primeira pergunta, eu acho que eu respondi, se não respondi, eu respondi por tabela em vários outros vídeos, mas só para pôr aqui a primeira também, tá? Que deveria ser mais valorizado na sociedade. Essa aqui eu lembro de ter debatido do valor da sociedade, alguma coisa do gênero, não lembro o título que eu dei. Mas o que deveria ser mais valorizado na sociedade é um tema que eu vou debater posteriormente. Em outros debates, talvez, né? Misturado. Vou falar das escolas hoje. Apenas das escolas. Por que eu vou falar das escolas também? Porque foi uma conversa que eu tive esse fim de ano com um aluno que me perguntou, o Vitor Hugo, me perguntou exatamente o seguinte, ó, qual seria uma escola ideal? Qual seria a sua escola ideal? Como você construiria uma escola? Aí eu tive que pensar sobre o assunto, eu pensei alguns minutos e eu comecei a elaborar uma resposta. Eu vou reelaborá-la agora, de maneira pontual, assim, espero que não fique muito longo nem nada, mas vou falar o que falta nas escolas e o que é uma escola, né? Exatamente esse é o ponto. Para você falar o que falta, você tem que entender o que é. Então, qual é a identidade de uma escola? Para que serve? Por que surgiu? Como funciona? E aí você fala as características que existem e as características que poderiam existir e as características que deveriam deixar de existir. É uma reformulação. Ou mesmo se a escola deveria, como um todo, deixar de existir. O que seria uma resposta absoluta, agressiva e daí, nesse caso, um tanto quanto interessante, mas teria que ser um argumento muito forte para conseguir defender esse tipo de tese, né? As escolas deveriam ser obliteradas e nunca mais serem aplicada o ensino básico na galera. Vamos lá, então. Meu entendimento, ou seja, minha expectativa, ou melhor, a minha compreensão é uma visão de mundo leiga. Nunca estudei, não sou acadêmico, não vou lembrar detalhe, eu vou falar do que eu sei por senso comum. É uma escola, né? Então, de maneira não histórica, pontual, assim, pensando sobre o assunto, uma escola nada mais é do que uma instituição para, de algum modo, homogeneizar, padronizar relações culturais. Relações culturais essas que têm por direção o domínio de certos fundamentos, certas habilidades, certas características, certas, digamos, funcionalidades necessárias que os indivíduos, as crianças, adquiram para a sobrevivência e para a prosperidade da sociedade. Então a escola, ela, de algum modo, fundamenta e direciona e de algum modo também determina ou norteia a construção da identidade social e da identidade das relações humanas dentro da sociedade. Ela é literalmente a fábrica de valores, né? Valores esses que ensinam os meandros conceituais e práticos para posteriormente você, de algum modo, ser um membro efetivo da sociedade, ser um cidadão. Então a escola forma cidadãos. A pergunta é: o que é um cidadão? É uma pergunta muito difícil. Porque você também pode fazer pela negativa, o que não é um cidadão. Aí um não cidadão seria alguém que quebrou as regras. Quais regras? As leis. As leis, elas de algum modo delimitam a sua possibilidade de liberdade. Então, quando a sua liberdade é restrita e você quebra essas regras, exercitando sua liberdade de maneira criminosa, porque você quebrou a lei, você deixa de ser um cidadão. Então, a escola, ela molda pessoas que seguem as leis. Já dá para entender que a escola, ela de algum modo
doutrina você a seguir o comportamento adequado e ter as habilidades adequadas para conviver em sociedade. E tem um modelo de ensino, que é a grade curricular. Além das matérias, do conteúdo agregado, digamos, construído coletivamente pela história, a ciência, as ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, as linguagens, o convívio social, entre outros inúmeras complexidades que a escola deve dar conta. Já perceberam que a escola é um ar de complexidade absurdo? Que precisa de uma estrutura e de um orçamento e de uma capacitação incrível e fenomenal. Na prática, a escola é uma fábrica defeituosa, ou melhor, é um projeto propositalmente deficitário ou propositalmente projetado para ser do jeito que é, precarizado. No Brasil, pelo menos. Não sei outros locais, não sei outros... No Brasil, a escola é um meandro não de formação de cidadãos, é formação de mão de obra. É formação de pessoas obedientes. E aí volta para uma teoria minha, que é o tripézinho. Escolas foram fundadas com base na burguesia, numa sociedade clerical religiosa e numa sociedade hierárquica militar. Tripézinho. Então guarda bem isso, burguesia, religião e militarismo. Escola exige disciplina e obediência, militarismo, hierarquia, poder, controle, coerção, domínio, algum modo de adestramento, que nem um exército é adestramento, a palavra que eles usam é essa mesmo, adestramento. Escola exige uma espécie de culto, uma fé, uma espécie de, certo sentido, um esmero de crença, de valor. O valor, no caso, um valor que a sabedoria, o conhecimento, o esclarecimento, o acúmulo de, digamos, conteúdos culturais ali específicos da nossa razão humana, racionalismo, aí vai para o iluminismo mesmo, o iluminismo misturado com religião, né? Então o iluminismo da nossa ascensão como ser superior que deve se moldar racionalmente, intelectualmente, aprimorando habilidades das mais diversas nos campos do conhecimento, nas áreas segmentadas, que é as grades curriculares. Tudo isso para você ter clareza da nossa própria, um pouco egocêntrico, um pouco arrogante, da nossa própria glória, da nossa própria ascensão como espécie humana. A escola esclarece o quanto o ser humano é foda. Tá ligado? É propaganda. A escola é propaganda. De quem? De nós mesmos. Nós fazemos propaganda na nossa própria cultura na escola. É tipo isso, é marketing pra gente mesmo. Mas de todo modo. O interessante aqui é pensar nesse ângulo, já que a escola é esse âmbito também de crença, e daí tem o âmbito do motivo. A crença não pode ser no vácuo, a crença tem que ter uma utilidade. E a utilidade é os valores práticos de troca. E essas trocas são trocas financiarizadas, monetárias, comerciais. E aí você tem o fluxo do acúmulo financeiro, do acúmulo de poder no sentido mais estritamente mercadológico capitalista, que é a burguesia. A burguesia só é burguesia porque ela é dona dos meios de produção e porque ela é dona, de algum modo, dos produtos que ela vende e ela tem um mercado consumidor. Se não existisse mercado consumidor ou meios de produção e domínio, ela não seria uma burguesia, seria um camponês. Seria um proletário, seria um... Eu não tenho a mínima ideia qual a palavra para definir uma coisa que não é dono dos meios de produção, mas é do dinheiro. Ou dos produtos, né? Porque a gente chama de burguês. Então o burguês é o burgo, que são o quê? Os que têm dinheiro. As classe média não nobres. Na época que foi lançada a burguesia, eles não eram nobres, eles não eram governantes. Eles eram pessoas que de algum modo tinham glórias devido a conquistas monetárias. Terras, propriedades, serviçais, entre inúmeras outras coisas, né? É assim que funciona. Eu acho que não tenho certeza, mas acho que é. Então a escola, ela tá ali para, nesse tripé de obediência, ensinar você a obedecer, a acreditar. A obedecer e acreditar no sentido de esclarecimento e ego, de progressão e progresso, e ao mesmo tempo para se formalizar com um comportamento de ascensão cultural e ao mesmo tempo de vínculo com trocas de valores.
As trocas de valores é tipicamente uma coisa humana, cultural, mas as trocas de valores onde tem acúmulo e onde tem exploração e onde tem literalmente hierarquia monetária, hierarquia de glórias, de donos de bens e produtos, de o engrandecimento da sua identidade com um objeto externo, um objeto chamado, sei lá, dinheiro, ou objeto chamado casa, ou objeto chamado carro, e cria status na sociedade. Então, esse status, no caso, financeiro mesmo. Não é intelectual, também tem o status financeirizado, entre aspas, intelectual, onde você é um médico, um acadêmico, um filósofo, um estudioso, e os outros é só um cara normal que planta e trabalha com construção de casa. Ou um trabalho mais subalterno braçal, onde ele não tem a escala de acúmulo de status que uma pessoa estudada teria. A escola, teoricamente, seria para você nivelar o status de equilíbrio cultural e equilíbrio de relações humanas, onde todos fossem iguais e semelhantes, equivalentes, que todos pudessem ter a oportunidade do estudo, do esclarecimento, de uma cultura distribuída, de um comunismo, de um comunitarismo de conhecimento, um comunitarismo de esclarecimento, um comunitarismo de prosperidade. Teoricamente. Essa é a escola utópica. Seria então uma base de ascensão e formação do indivíduo para nivelar-se com a cultura coletiva dos mais velhos. E após esse nivelamento, ele pertence à sociedade, e a sociedade, numa sociedade perfeita, abraça esse indivíduo iluminado como alguém que, através dessa formação adequada nos anos iniciais e tal, aprendeu a ser uma pessoa digna, com valores, com crítica, com pensamento elaborado, com pensamento estratégico, com respeito de vários modos em relação aos lastros culturais. Lembrando aqui que tem uma cultura que, nesse caso da escola, seria uma cultura que deveria ser cultuada e perfeita, como se fosse uma religião não no sentido divino, mas no sentido de ápice da nossa organização coletiva social, né? Então a escola, olha o peso que uma escola tem. Entendeu? Esse é o peso de uma estrutura, de uma instituição para formar a nova geração. Eu tenho essa responsabilidade como formador. Então, tendo esse diagnóstico do que é uma escola, filosoficamente falando, historicamente também falando, em parte porque ela foi uma instituição moldada por demandas da sociedade, tem uma época onde as pessoas precisavam ser mais sabidas mesmo. Saber contas, saber ler, saber escrever, de vez em quando saber um pouquinho aqui de química, um pouquinho aqui de biologia, um pouquinho aqui de, sei lá, de filosofia, um pouquinho aqui de história. E a escola foi sendo transformada em grades curriculares para você moldar a base cultural mesmo, de, como eu falei, homogeneização e, entre aspas, adestramento ideológico. Fazer o quê? Ideológico no sentido de cultura senso comum, tá? Cultura convencional. Isso é parte da escola, tá? Então temos toda essa trama bem interessante do que significaria uma escola na base da sociedade. Beleza, já temos esse diagnóstico de como a escola foi moldada historicamente, nesse sentido também filosoficamente, e que falta nela? Já que a escola ela serve como uma estrutura de aprimoramento da humanidade, aprimoramento do indivíduo humano ou do coletivo humano, ela deve ser constantemente aprimorada enquanto a nossa própria sociedade se aprimora. Então o ponto é, quais são os valores mais perfeitos, puros, adequados da sociedade que a escola deveria refletir e deveria, de algum modo, não apenas proteger, mas consolidar e dar início, né? Aí teria os direitos humanos em base e solidamente as críticas contra a desigualdade, a conscientização e a purificação de qualquer tipo de preconceito racial, machismo, patriarcado, homofobia, transfobia. A escola deveria ser o berço da conscientização ambiental, da conscientização científica, da conscientização cultural, da diversidade e pluralidade cultural, da diversidade e pluralidade religiosa, da diversidade e pluralidade de valores dos mais diversos que não são criminais ou incriminados, valores de convívio harmônico em
pacífico entre o tecido social mesmo, entre o que você entende por humanidade. Então a escola ideal deveria ser uma escola onde os professores são extremamente bem informados, humanizados, onde eles têm uma ética e um comportamento correto e um material bastante, não neutro, mas bastante debatido, crítico, bastante profundo, constantemente revisado, constantemente readaptado, onde você tem ali liberdades, onde o aluno não é um objeto a ser moldado como uma peça de um quebra-cabeça que nem é hoje. É uma fábrica, a escola é fábrica, não sei se vocês sabem disso, mas a escola é fábrica. Você entra como se fosse um ser humano e vai sendo lento e gradualmente... A palavra é... Qual a palavra? Esqueci a palavra de... Eu tava pensando em videogame. A palavra de videogame. Você vai sendo customizado. Você vai sendo customizado e padronizado com peças ou conhecimentos, comportamentos ou expectativas, e daí você cai na sociedade como um produto. Um produto que, de acordo com o grau de qualidade da escola, tem um resultado, um destino. Se você vem numa escola pública, você é um produto descartável, entre aspas. Você é um produto de baixa qualidade que vai ser, de algum modo, precariamente valorizado. Um trabalhador de baixo salário, né? Se você vem de uma escola e você consegue, por acaso, absorver o conteúdo da escola e depois tem etapas que você consegue transcender por teste, tipo prova mesmo, e passar no vestibular ou fazer um curso e tal, você vai ganhando, agregando valor. Esse agregador de valor é agregador de utilidade social, agregador de especialidade. E quanto mais especial você é, mais único você é, mais valor você agrega em si mesmo, mais dinheiro você ganha e mais esperança, expectativa de futuro e dignidade de existência você tem. A escola é o ponto de partida do convite. Só que ela tem uma estrutura que não garante para você o que ela deveria garantir, que é uma estrutura de oportunidade equilibrada e distribuída de maneira justa. A escola não é justa, a escola é totalmente injusta, a escola de uma região é mais precarizada, a escola de outra é mais poderosa, a escola particular tem muito mais investimento, tem uma elite ali pensante, com material didático, professores mais bem formados, mais bem pagos, uma estrutura pedagógica por vezes mais adequada, por vezes, tá? Eu tô dizendo por vezes, porque tem uma regra do delineamento federal, né, que é a BNCC. Em todas as escolas do país seguem esse delineamento, tem um macro, por assim dizer, um direcionamento. E de algum modo universaliza e de algum modo dá justiça, né, dá acesso a uma base comum curricular, literalmente. Mas o ponto aqui é, beleza, temos uma base comum, só que como ela é aplicada é completamente distorcida. Tem local que é muito bem aplicada e tem local que é muito mal aplicada. Tem estado que é muito bem aplicado, tem cidade que é muito bem aplicada, tem cidade que é muito mal aplicada, tem estado que é muito mal aplicado. Em São Paulo estamos numa decadência durante os últimos anos, principalmente na gestão Tarcísio, onde a educação virou posso dizer assim, uma creche de crianças. Não estamos ensinando mais, estamos ali cuidando de crianças por um tempo e fingindo que ensina com um material didático pífio. Depois eu falo melhor disso no vídeo de prestação de contas da live que eu vou fazer depois, semana que vem. Mas um material pífio, uma estrutura de carreira horrível, uma pressão e um assédio moral e um desrespeito profissional grotesco, uma decadência de formação de pessoas que dão aula absoluta, assim, os professores são ineptos ao extremo. Eu também sou. Mas eu tenho consciência disso. Mas a gente é bem inepto. A gente não sabe lidar com pessoas, a gente faz um banho de sangue, a gente não lida com diversidade, nossa estrutura de punição é punitivista, é bastante ditatorial, é não inclusiva, é traumatizante, destrói indivíduos. Estava falando para o professor ontem. A gente reclama dos problemas que a gente mesmo causa, como coletividade de professores, né? Como estrutura de escola. A gente causa o problema que destrói o aluno. Depois o aluno destruído tá tudo arrebentado, não dá mais valor pra escola, não tá tudo rebelde, tá tudo fudido. Por causa da sociedade também, não é só a escola, a sociedade como um todo, né? Desigualdade, periferia, tal, baixa oportunidade, inúmeras complexidades que todo mundo conhece, que é viver num mundo desigual como o Brasil, né? Num país desigual. Aí o professor e a escola, ela contribui pra, de algum modo, negar a identidade do outro, de algum modo, privar o outro da sua expressividade, de algum modo torturá-lo e não ensiná-lo adequadamente. Os professores não têm tato pra ensinar não, cara. Eu não tenho.
Eu não consigo interagir com 40 alunos e ensinar um por um, cara, sendo bem sincero. Eu abandono, literalmente, metade da sala. Pelo menos. Pelo menos. Metade da sala, pra mim, eu nem lembro o nome. Aliás, eu tô com uma dificuldade de lembrar o nome de aluno, que é até humilhante. Chegou no último dia de aula, eu não lembrava o nome do aluno direito. E eu não lembrava mesmo. Depois eu fui lembrar, assim, meio que no instalar de dedos. Eu não lembro, eu não pego o nome, eu não tenho nem empatia com os alunos direito, eu não tenho conexão. Apesar de ser uma pessoa extremamente empática, direcionada, faz amizade, no amplo espectro, tem muito indivíduo que eu não troquei uma palavra no ano inteiro. Vou dar um exemplo, Marcelo do terceiro C. Eu nunca conversei com aquele indivíduo. Ele é neutro, ele não faz nada. Ele tá ali. Entendeu? Eu nunca tentei entender quem ele é. Eu fiz um trabalho no último bimestre. No último bimestre eu pedi para eles responderem perguntas pessoais. Depois eu falo na hora de prestação de contas. Que é a live que eu vou fazer semana que vem. Velho, eu descobri umas coisas que eu devia estar sabendo desde sempre. Para mim poder lidar com o aluno e direcionar o ensino. Eu não sabia nada do aluno. O aluno para mim era só um objeto. Eu não sei nem como dizer isso, mas era só parte vazia de uma função vazia, onde eu não conseguia ter vínculo e onde eu não conseguia ensinar. Eu não tinha debate ou diálogo com o aluno. O aluno era só um recipiente distante. Isso é horrível, a escola está totalmente errada. Aliás, se for para dizer o que a escola tem que mudar, primeiro, essa estrutura hierárquica, esse tripézinho aí tem que ser reformulado, tá? Não tem que ser mais punitivista, não tem que ser mais, de algum modo, asfixiante. Esses conteúdos obrigatórios, minimamente, tem que ser passados mais de outro modo, né? Os conteúdos básicos para aculturar você, para você ter uma noção de cultura, não de ascensão ou prosperidade da espécie, mas uma noção do que a espécie é, do que a gente faz, do que é a existência humana no mundo, né? Precisa, mas tem que ser reformulado, o problema é o método que é aplicado, né? A metodologia tem que ser completamente reestruturada, tá? O como nos relacionamos como seres humanos tem que ser totalmente revisado, e modificado. Modificado, assim, é um absurdo. Você não pode mais ter essa visão agressiva, essa visão distante. Tem que ter muito menos aluno por sala de aula, tem que ter 20 alunos por sala de aula no máximo. Tem que ter um livro didático bem estruturado, papel, trabalho prático, muita coisa prática, muita coisa mão na massa. Tem que ter todas as áreas do conhecimento muito bem consolidadas, professores muito bem formados, muito bem pagos, remunerados. Uma carreira onde não tenha essa demanda, esse assédio moral, esse estresse, essa ingerência, essa incompetência, esse projeto de alienação e de fabricação de peças descartáveis e sobressalentes para mercado de mão de obra barata, que nem é hoje em dia. Tem que ter uma estrutura de prédio, de laboratório, de não apenas sala de aula, mas sociedade, de bairro, de comunidade externa da escola. A escola, o aluno não tem que estar dentro da escola, o aluno tem que estar na comunidade, o aluno tem que ir no supermercado, sabe dele? O aluno tem... O aluno ele tem que vivenciar a sociedade. Você tem que pegar, por exemplo, uma aula prática e fazer entrar em contato com uma empresa e parar o dia da empresa, da escola, e o aluno fazer excursão na empresa. Tipo assim, vamos na empresa de tratamento de água. Vai a escola inteira na empresa de tratamento de água, aí ver como é que funciona cada setor, os equipamentos, tudo. Vamos em outra empresa num outro mês, uma empresa de transformação de metal, metalúrgica, de fazer aço. Aí vai lá os alunos na excursão e vai ver como é que é a empresa. Vamos num laboratório de, por exemplo, biologia de cobras, para ver como é que tratam as cobras e fazem soros e tal, vamos lá. Isso que é escola, cara, é vida, é sociedade. Escola não é que ficar na sala de aula. Escola é você ir em campo, aí todas as matérias dialogam com o mesmo debate. Você pega a filosofia e sociologia e fala, metalurgia no Brasil, tal e tal e tal, como é que funciona os sindicatos, como é que funciona a classe trabalhadora, como é que funciona aqui a estrutura administrativa financeira, para onde é exportado o produto, como é que é feito o produto, quais elementos químicos ele compõe, qual o processo físico que acontece no metal, como é que você purifica a água, aí tem o plano teórico e o plano prático. Isso seria escola. Escola não é aquele prédio isolado, fixo. Escola é a vida na sua dinamicidade no mundo. Então, se for mudar alguma coisa na escola, eu tirar a escola das paredes.
tá? As crianças e os alunos, eles precisam ir para a floresta, eles precisam ir para os rios, eles precisam ir para as fábricas, eles precisam ir para os comércios, eles precisam ver aquilo na prática, eles precisam tocar, sentir, manipular, interagir e estudar. Isso é uma escola que é muito mais, a grade curricular é muito diferenciada. A relação do professor com o aluno e a métrica de avaliação deve ser completamente reformulada. Eu não sei direito como reformular, tem que debater com pessoas que entendam da área, da pedagogia, mas não pode mais ser essa pegada punitivista e de segmentação por números, notas. Notas é uma coisa arcaica, você não pode dar a identidade do indivíduo por uma nota, um número, isso é uma coisa absurda, machuca. Tem que reformular, eu não sei direito como você faz uma gradação de qualidade ou de aprendizado sem que seja obrigado que o aluno tenha um número que defina hierarquicamente e competitivamente quem ele é. Isso destrói com os alunos. Tem efeitos colaterais terríveis. Terríveis, sabe? Coloca ele num quadrado de inferioridade, de baixa autoestima, de decadência, e você não resgata mais o aluno, cara. Eu não consigo resgatar. Porque eu teria que reconstruir do zero. Eu teria que voltar 10 anos atrás, sei lá, às vezes menos, mas pegar ele na primeira infância e abraçá-lo como identidade, como indivíduo, como criança. E não destruir a infância dele como um adulto em 11 anos, numa sala fechada, sentado numa cadeira, copiando texto, entregando tarefa e se forçando a aprender. Eu lembro quanto psicologicamente eu sofria na escola. Eu tava mal. O tempo inteiro sob pressão, eu não sabia fazer as contas, eu ficava sofrendo tentando fazer as contas. Eu sempre fui fraco em exatas. E eu me esforçava pra caramba e aprendia mecânica. Não aprende matemática de verdade, isso é mecânica, decoreba. Porque você não tem o fundamento teórico também, né, que faz falta. Mas porque é um negócio fabril, ele tem etapas, a escola funciona de uma velocidade desumana. Ela exige de você um aprendizado, é uma corrida de 100 metros. Ela exige de você um ritmo desgastante de existência. Ela te suga a alma. Não pode fazer isso. Você tem que aprender no seu tempo, você tem que aprender no seu ritmo, você tem que aprender na sua felicidade. Quando você vai pintar, as aulas de arte e educação física são um exemplo disso, porque a aula de arte e educação física é quando o aluno respira. Respira. Na educação física ele move o corpo, na arte ele desenha. É quando ele não se sente com uma arma na cabeça. Toda vez que eu vou dar aula, e foi engraçado sendo que eu dei aula de artes e mídias digitais, né? Os alunos queriam desenhar, mas eu não sou professor de artes, e a matéria era marketing revestida por um nome diferente. Não tinha nada de artes naquela matéria. Não era a mesma coisa que eles aprenderam na matéria de artes durante os outros anos, porque a matéria de artes foi obliterada. Foi jogada no lixo pelo governo. E foi trocada, literalmente, só manteve o nome para fingimento. É tudo manobra estética. Literalmente estética. E aí o ponto é... Cara, eles querem desenhar. Criança de 16, 17 anos querem desenhar. Não é criança de 11 anos. É 17, 18 anos. A quantidade de pessoas que desenham naquela escola que eu tava dando aula, e desenham bem pra cacete, é absurda. A cada sala de aula tinha um desenhista, um mangaka, um cartunista, um caderno de desenho, tinha um monte. Eu vi vários alunos mais na frente, né? Eles tinham um caderno de desenho, e o caderno era profundo. E tinha até no meu caderno de desenho de uma aluna. Eles são fenomenais em desenho. Por que eles desenham tanto? Porque desenha fuga. Fuga do quê? Da pressão, do incômodo, da violência. Escola é violenta. Ninguém percebe isso? Ninguém viu um conselho de classe no fim do ano, quantos alunos são tornados lixo, são tratados como lixo? Seres humanos tratados como lixo? Crianças sendo tratadas como lixo? Porque não é igual a utopia? Não correspondeu ao molde da fábrica? Sério, cara. Escola é contra... na verdade, é muito mais decadente do que parenta, tá? Aquilo ali não é um ambiente de formação de seres humanos, é destruição de seres humanos. Eu sou professor,
Eu falo com consciência porque eu vim de uma delas. Eu era... Uma escola não foi assim, o inferno em vida, tá? Foi um período doloroso, mas... Socialização dolorosa e tal. Mas, assim, sendo sincero, o ritmo é horrível. A pressão é insana. Aquilo ali é uma cobrança destruidora de mentes, não construidora. Os alunos inteligentes são completamente alienados, mecânicos. Alguns sagazes, alguns lindos, alguns magnificamente lindos mentalmente falando. Eu tava debatendo nesses últimos dias com o Rian, cara. O Rian é fantástico. E explicando a profissão dele do futuro, que é ou advogado ou jornalista, ou empresário. Ele quer ser empresário também. Ele quer ser bilionário. Um bilionário é contraditório, mas ele quer ser um bilionário filantrópico, que dá o dinheiro e propaga bem-estar para todos, a justiça para todos, né? Ele quer ser um Elon Musk do bem, né? É o sonho dele. O trabalho dele falava isso, aliás. E, mano, é contrassenso. Se você for um bilionário, você é um bosta. Porque pra ser bilionário, você já é um bosta. Você é um monstro, socialmente falando. E aqui o ponto é... Cara, eu conversei com ele por, sim, muito tempo. Aprofundando os detalhes, né, do que seria a profissão dele. E com outro aluno, o Vitor Hugo, né, o que é a escola em si. Em tese eu falei o que eu queria falar, tá? A escola precisa de um financiamento, um planejamento muito grande governamental, respeitando o indivíduo, né? Tanto o professor quanto o aluno, principalmente a criança, em sua existência, né? Um outro currículo, um outro ambiente, uma outra estrutura, mas uma coisa que não, jamais mesmo, menospreze os segmentos culturais. Então tem que ter muita humanidades, tem que ter muita coisa exata, as exatas é fundamental. Porque humanidades exatas e biológicas é uma divisão arbitrária e você tem que dialogar com as três. Então tem que ter história, tem que ter filosofia, tem que ter sociologia, tem que ter matemática, tem que ter física, tem que ter química, tem que ter biologia, tem que ter português, tem que ter literatura, redação, tem que ter tudo. Mas não do jeito que é dado hoje, entendeu? E é muita coisa para mudar. Sim, é sistêmico. Eu falei pro aluno, não adianta nada você ter resultados paliativos que não mudam o sistema. Por quê? Porque para mudar o sistema você tem que mudar. A escola não está isolada numa ilha, ela está no bairro, ela está na sociedade. Se você quer mudar a escola, você precisa mudar o país, mudar o estado, mudar a cidade. E é mudar o governante. Tá? Você precisa que o bairro, que as pessoas que vivem no bairro tenham qualidade de vida. A escola é resultado do sistema ao redor também. Então os indivíduos que são os alunos e os professores precisam ter felicidade na vida para poder estar naquele ambiente e usufruir do ambiente, que é a escola, de maneira mais plena possível. Então, tudo bem, precisa investir em infraestrutura, em professor, em material didático, em formação de professor, em currículo, em viagem, em expansão, em debate, entre outras coisas, né? A escola ideal de um país desenvolvido deve ser exemplo em grande parte, deve ter vários exemplos no mundo para você se inspirar? Tem exemplos para se inspirar. Mas, além disso, não adianta nada você construir uma escola ideal se a sociedade que margeia ela é uma periferia destruída. Onde o aluno, por mais que vá bem na escola por algum milagre, ainda assim, por ser da periferia, não tem acesso, por exemplo, à saúde de qualidade, a transporte, a cultura, a lazer. Não tem acesso a possibilidade de entrar no vestibular adequado, com uma bolsa, ou mesmo sem a bolsa, né? Se todo mundo tiver a escola ideal, talvez o aluno consiga, né, estudar adequadamente e entrar no vestibular, entrar na faculdade, né? Passar o vestibular e entrar na faculdade. E decidir o que ele quer fazer quando ficar velho, adulto, né? E a carreira dele também tem que ser uma carreira que de algum modo não cause desequilíbrio na sociedade, no mundo, cause um progresso ou um bem-estar em amplo espectro. Então a escola não é uma ilha, é sistêmico. E o sistema aqui é o sistema político, é o sistema administrativo, é o sistema de cultura, porque a escola reflete, ministra a cultura da sociedade. Qual é a nossa cultura social? A gente tem que descobrir, a gente tem que dar ênfase, a gente tem que florescer, tem que dar destaque. Tem que colocar a cultura das comunidades, a cultura africana, tem que colocar a cultura das religiões, tem que colocar a cultura da ciência, tem que colocar a cultura da música, da contemporaneidade,
a tecnologia avançando, tem que ter a tecnologia também, tem que ter acesso a animal. Assim, é um ambiente que é tão utópico, é tanta coisa para ser feita, que parece um trabalho muito impossível e que pode ser que nunca seja efetivado. Mas a verdade da verdade é que ele é totalmente possível, totalmente efetivável, totalmente real, totalmente prático. Tá? Não tem assim um horizonte de inalcançável. Não, cara, é só vontade social. É só vontade coletiva. Tá? É só vontade política. E é claro, é uma coisa de projeto de médio prazo, não é uma coisa que estala o dedo e se transforma, é uma coisa a médio ou longo prazo. É uma coisa que em 2 décadas é suave, 1 década, 2 décadas. É suave de construir. E daí você constrói uma geração inteira, depois que você reformular tudo, numa escola ideal. Uma escola que finalmente corresponda ao que deveria ser a palavra escola, e não a uma instituição que nada mais é do que um puxadinho de uma elite, um puxadinho de um segmento da sociedade que serve a essa elite, serve ao sistema, e que aqueles que estão ali dentro são nada mais nada menos que pessoas sendo literalmente instrumentalizadas para a obediência e para, de algum modo, ter uma vida útil e servir a alguém. Não uma servidão na escravidão, é uma servidão remunerada, é uma servidão cultural, é uma servidão ideológica, é uma servidão onde você sai da escola para comprar seu celular, onde você sai da escola para, por exemplo, querer ser um cara que tem dinheiro, que quer ser banqueiro, que quer ser lá o quê, entendeu? A lógica é essa. Mas a escola também tem que mostrar para você o porquê que você deseja isso. Tem que ter consciência, esclarecimento, entendimento psicológico. Tem que ter o discernimento pleno, a luz plena, para que você entenda todo o tabuleiro da sociedade. Se a escola não ensina o tabuleiro da sociedade, um tabuleiro, não é um jogo de pôquer, tá? Um tabuleiro. Você sabe as regras e as peças. Tabuleiro, tipo xadrez. Se a escola ensina isso, o jogo fica justo. Ou pelo menos mais equilibrado, tá? Não é um jogo de cartas marcadas, de trapaça, de roubalheira, não. É um jogo onde a escola, ela não é uma instituição apenas de cultura e formação de um senso comum, de um convencionalismo do indivíduo para ele pertencer ao que ele entende por sociedade. Ela é a própria sociedade. E é uma sociedade justa, tá? Então tem muita coisa para debater, tem muita coisa para mudar, mas em tese, o que eu falei para o aluno, de maneira genérica, né, foi isso. Acho que a parte do diagnóstico inicial do vídeo é mais interessante, talvez, do que a parte de teorias sobre possíveis resoluções. Porque possíveis resoluções são coisas bastante genéricas e que todo mundo já fala sobre isso, né? É uma coisa batida. Mas, por mais que seja batida, deve ser efetivada. É um projeto a ser construído. Não é um projeto a ser menosprezado, ignorado, abandonado. É um projeto a ser colocado em prática, tá? Então, durante esses 40 minutos de vídeo, mais ou menos, tentei responder o que falta na escola. A escola falta ser reconstruída do zero. Ela falta ser recompreendida, ressignificada. Ela precisa ser, de algum modo, repaginada. Ela precisa entender-se como uma função outra. Ela não tem mais que ser o que ela é hoje. Ela tem que mudar completamente a sua perspectiva de formação de indivíduos e crianças. E não formação no sentido de moldagem. Formação no sentido de pluralidade ao extremo. Tá? E de respeito ao extremo. De diversidade e de convivência, coerência, coexistência. Complexa e dinâmica e perfeita o máximo que der. Tá? Utópica nesse sentido, perfeita. Tá? É isso. Tese é isso. Então vou acabar por aqui porque o vídeo ficou longo já, 20 minutos, 40 minutos. Perdão pela extensão do vídeo, mas a pergunta é ótima e o debate é incrível, né? Um assunto extremamente instigante. Depois eu faço vídeo de live, prestação de contas, debatendo um pouco do ano letivo e fazendo algumas críticas e testando algumas coisas que eu fiz. E apresentando o que eu fiz também, né? Tanta coisa diferente esse ano, mas eu faço uma live semana que vem. Vou acabar o ano letivo. Aí, mas isso é pra depois. Esse vídeo vai ser depois da live, talvez. Provavelmente. Mas é isso, galera. Obrigado aí. Obrigado, aluno, que fez a pergunta. Desculpa qualquer coisa e até a próxima. Falou, Zé.